Como é comum nas séries da Bonelli de personagens fixos, existem histórias que são boas, existem outras que são mais ou menos, e existem algumas que são geniais. Eu vou falar uma aqui para vocês, do Dylan Dog, que eu considero excelente, mas que saiu no Brasil de um jeito tanto chinfrim e ninguém mais lembra, eu acho. Se trata de Dylan Dog, Memórias do Invisível. Ela saiu aqui pela Conrad, de uma impressão que está muito ruim, e que foi dentro de uma coletânea ali de 6 histórias que foram compiladas para serem lançadas nos Estados Unidos e daí, por sua vez, foram traduzidas aqui no Brasil. Tanto que a capa é feita pelo Mike Mignola. Memórias do Invisível saiu originalmente na Itália, na Dylan Dog 19, isso em 1988, e tem o roteiro do criador do Dylan Dog, do Tiziano Sclave, e desenhos do Gianpiero Casertano. Pois bem, vamos falar aqui de Dylan Dog, Memórias do Invisível. Gente, olha só, Dylan Dog é sempre caracterizado por suas surpresas e tudo mais. Eu vou ter que dar spoiler a rodo aqui para poder dizer por que essa história é legal, senão eu só vou dizer é legal e leiam, tá? Então vamos lá. Bem, começando aqui, é uma história sobre assassinato de prostitutas. Certo? A gente começa acompanhando todo um mistério em volta de um assassino serial de prostitutas, uma espécie de Jack Stripador contemporâneo, e que, obviamente, as prostitutas acabam pedindo socorro tanto para Scotland Yard, mas também juntam uma grana ali para que o Dylan Dog dê um socorro. Afinal, elas acreditam que essa figura aí possa ser, sei lá, talvez alguém com algum tipo de poder sobrenatural ou o que for. Enfim, o Dylan Dog acaba topando, até mesmo pela empatia do caso. O que é interessante é que a história tem um elemento muito esquisito na sua introdução. Ela tem um homem invisível, que soa muito nada a ver, né? Porque assim, é uma história sobre um assassino serial de prostitutas e tem um homem invisível, que não é o assassino. Sacou? O homem invisível não é o assassino. Existe um homem invisível que é o vizinho da prostituta que foi assassinada. E esse homem invisível, assim, eu já aviso, tu fica meio que esperando ao longo da história que talvez tenha uma explicação e tal. Não tem, tá? Existe um homem invisível que em momento nenhum da história é explicado por que ele é invisível e ele simplesmente é invisível. Essa invisibilidade dele pode até ser muito entendida como metáfora, porque várias vezes ele fala que ele só se fazia visível, muitas vezes por essa vizinha prostituta que ele tinha, porque ela o cumprimentava. Então ele só era visível quando alguém o via, né, quando alguém o reconhecia, quando alguém conseguia ver nele alguém. No momento em que ninguém via nele nada, ele se tornava invisível, literalmente invisível. Então ele conseguia atravessar, não atravessar a parede, né? Ele conseguia entrar nos ambientes e tal, e ninguém perceber. Então esse elemento já é um elemento muito exótico para essa história. Só que aí vem o que torna esse quadrinho, no meu entendimento, fascinante. Por volta de 2/3 da história, eles conseguem descobrir o assassino, e o assassino é preso. E acabou. Acabou a história, entendeu? O serial killer das prostitutas foi preso. Aí tá tudo bem, teoricamente tá tudo bem, né? O Dylan Dog lá conseguiu eles pegaram o cara e tal. Aí o Dylan Dog recebe um chamado, vai descobrir lá junto com o Groucho uma mãe, uma pessoa, uma mulher anã e tal, no interior, que recebeu o útero de uma mulher. Aí ele percebe que existe um outro à solta. E aí a gente mais para frente, aparece realmente um segundo assassino. E depois, aí tu diz, pegaram um segundo assassino. Só que aí, ainda tem mais umas 10, 15 páginas de história pela frente. Certo? Aí tu isso tá esquisito. Aí conforme avança, aparece um terceiro assassino. Ou seja, o quadrinho começa a te sacanear no sentido de que, assim, matar prostituta é um negócio que não importa quem... Não é que não importa, mas assim, o problema não é individual, entendeu? Não é assim, não é um problema não é uma doença mental, não é uma patologia individual, é uma patologia social.
Se trata de homens e mais homens e mais homens que estão aí se sentindo à vontade para matar prostitutas. E aí, se você pega um, amanhã tem outro. E se você pega outro, depois tem outro, e depois tem outro, e depois tem outro, e depois tem outro. E você fica com a sensação de que essa serialidade da morte das prostitutas não é simplesmente a serialidade das vítimas, mas é também a serialidade dos assassinos. Né? Não é só um assassino em série, é também uma série de assassinos. Isso é muito bom, isso até de certa maneira converge com o que depois o Alan Moore vai fazer no Do Inferno, pô. Não sei se vocês lembram que no Do Inferno do Alan Moore com o Ed Campbell, eles falam inclusive que tem um momento muito bom que o Alan Moore fala, né, que o Jack Stripador deu origem ao século XX por a questão da serialidade, da produção em série, das fábricas e tal, também se a serialidade das mortes e tudo mais. Mas tem um momento que ele fala o seguinte, que e que isso de fato aconteceu, que o Jack Stripador foi um assassino que não foi pego, entre um dos motivos, não pela falta de evidências, mas pelo excesso, porque a polícia recebeu muito trote. Os londrinos estavam se divertindo com a ideia de ficar mandando cartas e cartas de como eles imaginavam e como eles matariam uma prostituta, ou seja, começou a se tornar uma diversão você fabular o assassinato de uma mulher, sacou? Você simplesmente curtir, você começou as pessoas começaram a gozar o assassinato de uma mulher, e cabe dizer, isso não é exclusivo de homem, né? Mas obviamente o público desse tipo de fantasia tende a ser muito mais vezes homens. E aqui no Memórias do Invisível, esse invisível não é o homem invisível, entendeu? O Memórias do Invisível são as mulheres, são as prostitutas, são elas ali que estão o tempo todo tendo que são invisíveis, porque o que acontece? Elas são completamente descartáveis. Esses assassinos, essa patologia social ali, faz delas mulheres descartáveis. Portanto, acaba sendo, e isso é extremamente melancólico, tanto faz prender o assassino, tu prende um, vem outro, prende o outro, vem mais um e tal. E esse homem invisível que tem ali no meio, ele vira uma espécie de figura exótica, mas que é para afirmar uma contradição imensa, que é o seguinte: o único homem gentil da história, que no final ele até faz um sacrifício para salvar uma mulher, para salvar uma das prostitutas, o único homem que foge aquilo ali, assim como o próprio Dylan Dog, né, eles também não iam fazer o herói ser um escroto, mas tirando o Dylan Dog, o único homem que foge a essa regra desses homens todos que, quando estão, sei lá, entediados ou por qualquer outro motivo resolvem sair para matar uma mulher, é um homem invisível, ou seja, é alguém que foge à completa normalidade, ou seja, só um anormal. Olha que doido, só uma coisa anormal, um ser anormal é aquele que não corrobora com esse tipo de comportamento. Olha, é fascinante essa história aqui, entende? Assim, dá para render mais e mais análises, né? E é uma história banal do Dylan Dog, né? Assim, no sentido, é só mais uma história do Dylan Dog. E olha, estou para dizer para vocês, eu não li tanta coisa do Dylan Dog, estou lendo, né, eu continuo lendo Dylan Dog, mas do que eu li dele até hoje, estou para dizer para vocês que eu acho que é a melhor, se não das melhores que eu já li. Recomendo demais, e até gostaria que talvez o pessoal aí da Mitos, se alguém da Mitos aí estiver me vendo, como eu disse, sendo uma impressão muito ruim, essas edições aqui da Conrad estão péssimas, e a tradução também não está muito boa. Então valeria a pena sair de novo, tá? Eu sei que tá tendo uma preferência por material inédito, mas esse aqui, olha, recomendo demais, tá bom? É isso, gente. Se inscreva, compartilhe, segue também lá no Instagram, @criançasarjeta. Valeu!